Para falar de como é que fica esse cenário eleitoral agora com a escolha do nome de João Dória para disputar a corrida presidencial pelo PSDB no próximo ano, a gente conversa com o presidente do Instituto Locomotiva, o Renato Meirelles. Renato, bem-vindo, boa noite. Obrigada por estar com a gente neste domingo à noite de plantão aqui. Renato, vamos já pegar então as prévias do PSDB, tentar avaliar o que aconteceu, né, nesse período aí de estresse por conta do aplicativo que não funcionou, alguns estresses também entre os pré-candidatos que acabaram vindo a público e, por fim, agora a escolha do nome de João Dória, que, como a gente viu na entrevista exclusiva à CNN, está disposto a compor, a dialogar com outras vias de centro para formar uma terceira via, como ele diz, robusta. Boa noite, Tainá. Boa noite a todos os telespectadores da CNN. O quadro da eleição começa a se consolidar com a escolha de João Dória pelo PSDB, que até as últimas eleições sempre se colocou como um contraponto ao Partido dos Trabalhadores. A tarefa da terceira via não é uma tarefa fácil. Eu diria que em condições normais de temperatura e pressão é uma tarefa quase impossível, dada a consolidação atual que existe na candidatura do Lula, que hoje tem cerca de 38% do eleitorado que afirma que ele é a única opção de voto, de acordo com os dados do Poder 360, e de Bolsonaro, que tem 27% de votos consolidados. Aliás, é um voto muito próximo aí da intenção de voto dele, diferente de Lula, que chega a 44% das intenções de voto. Por que é difícil esse desafio aí da construção da terceira via? Porque o candidato João Dória, governador de São Paulo, além de problemas no seu estado de origem, que é São Paulo, conta hoje com uma das maiores rejeições. O número de pessoas, praticamente 6 aí de cada 10 brasileiros afirmam que não votariam em João Dória de forma alguma. É um número muito semelhante ao número do atual presidente Jair Bolsonaro. E é um número também muito semelhante à rejeição do ex-juiz Sérgio Moro. Então, esse aceno que ele faz ao ex-juiz, na prática, junta duas rejeições que são grandes desse tamanho por um motivo muito simples. Tem a rejeição majoritária dos dois polos que hoje disputam as eleições, que são os eleitores do Lula, que rejeitam Moro e rejeitam João Dória, e dos eleitores bolsonaristas, que também rejeitam o candidato Moro e o candidato João Dória. Eu vou chamar a nossa analista de política em Brasília, Renata Agostini, já postos também para fazer pergunta. Renata. Renato, boa noite. Seguindo nessa linha, você está partindo, então, fazendo a leitura dos dados, de que você tem um núcleo duro do lado do polo de Lula e do polo de Bolsonaro que não cedem. A aposta da terceira via, ou de boa parte dela, vou deixar Ciro Gomes um pouco de lado nessa parte, é de que eles conseguiriam, então, furar a polarização, via Bolsonaro, tirando ele do segundo turno. Uma tarefa dificílima, porque, afinal, ele é o presidente atual, tem a máquina. Aí eu quero olhar para esse dado. A gente viu o Moro, por exemplo, chegando, já pontuando ali cerca de 8%, muito à frente de outras opções da terceira via. Há algum espaço para que esse núcleo duro, desses dois candidatos, mas olhando mais para Bolsonaro, que pontua menos, cair? Ou você vê isso como um ponto de partida só até a eleição? Eu não tenho dúvida nenhuma que as candidaturas de centro-direita, vão focar o seu esforço na desidratação do governo Bolsonaro. Agora, o governo Bolsonaro tem um eleitor muito consolidado, um eleitor que resistiu a abandonar o governo, mesmo com as situações da ausência de vacina, mesmo com o processo de queimada na Amazônia, mesmo com os projetos e problemas do Enem. Muitas vezes se espantava, a opinião pública se espantava com o quanto o presidente Jair Bolsonaro dava pouca atenção, pouca importância a qualquer grupo político que não fosse o seu próprio grupo político. Na prática, isso consolidou com um quarto do eleitorado
que, via de regra, foi o suficiente para levar as candidaturas a um segundo turno, né? Tirando 89, 2002, o terceiro colocado não teve menos do que 10% de distância do que o segundo colocado. Não é fácil essa disputa, Renata, pela terceira via. Não é fácil porque, inclusive, esse centro não é um centro homogêneo, né? Nós não podemos dizer que o eleitor do Ciro Gomes é o mesmo eleitor de Sérgio Moro. Tá certo, Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, agora ajudando a gente a entender esse cenário, a dificuldade que terá aqueles que se propuserem a compor essa terceira via. Agradeço demais a sua participação neste domingo à noite aqui na CNN. Até uma próxima, Renato. Até uma próxima. Eu só queria lembrar uma coisa. Esse é o cenário em condições normais de temperatura e pressão. Está claro pela história que a política brasileira tem tudo, menos condições normais de temperatura e pressão. Até a próxima. Até, Renata. Obrigada também.